Hoje, com certeza, é mais um dia de vitória e milagre para a minha vida e para a sua vida. Você só precisa acreditar. E quem acredita tem um plano. Eu gostaria de trazer aqui um fundamento, porque nós vamos passando pela vida, né? E a gente às vezes nem percebe o que está acontecendo conosco. Por que nós agimos daquela forma? Por que nós interpretamos daquela forma? Então eu gostaria de trazer aqui um entendimento, porque tudo é conhecimento. Então eu quero trazer aqui um fundamento sobre adestramento, né? Então, o que é adestrar? É condicionar. E como a gente pode fazer isso sem ter o conhecimento? Então, muitas das vezes, a gente toma atitudes, né, que a gente nem percebe, mas a gente aprendeu com alguém. E o sistema, ele conhece tudo isso e ele quer nos adestrar, para que ele possa nos conduzir para aquilo que ele quer. Então eu quero trazer aqui esse fundamento para a gente poder ter o entendimento, né? Então, o adestramento. Como adestrar um ser sem conhecer a sua psicologia? Então, quando a gente vai para a escola, a gente acredita que é para uma coisa, mas é para uma outra. Para nos adestrar dentro de um fundamento. Então, o fundamento é o quê? A gente tem que ir pelo que a gente vê, né? A gente tem que ser igual ao Tomé. É preciso ver para crer. Mas isso não é verdadeiro. Não é assim que funciona. Porque tudo é feito por fé. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então aprendemos erradamente. Mas nós podemos nos corrigir e nos adestrar. Se pessoas, né, nos adestraram, nós podemos nos adestrar. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de entendimento. Você já veio aqui com ferramentas poderosas para você poder fazer acontecer na sua vida. Mas o sistema ele precisa de pessoas, né, que vá fazer alguma coisa para ele. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por que você pode ser um funcionário e não pode ser o patrão, o dono da empresa? Só pode porque ele já é filho do seu fulano. Não, você é filho do dono do universo. Todos nós temos a mesma capacidade. Então vamos entender aqui, como adestrar um ser sem o conhecer. Então eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber como aquele ser vê o mundo à sua volta. É desta forma, né? Agora, como conhecer um ser? Eu tenho que ter o entendimento das ferramentas que já tem naquele ser, para que eu possa trabalhar aquilo ali, para que aquele ser possa fazer aquilo que eu quero. É desta forma. Se eu pegar um cão, como eu já disse aqui, que eu faço qualquer tipo de treinamento com cães. Se eu pegar um cão, ele não sabe coisa nenhuma, mas eu ensino ele a fazer qualquer coisa. E ele nem percebe que ele foi adestrado. Ele nem vai se lembrar de quando eu comecei. E daqui a um tempo, de tanto eu condicionar ele a certas situações, ele vai chegar e vai fazer tudo aquilo que eu quero. Porque ele acha que aquilo ali é o correto, é o bacana. Realmente é porque eu quero fazer um fundamento bacana. Mas o sistema, ele não age desta forma, né? Então, como adestrar um ser sem conhecer as suas faculdades inatas que todo indivíduo possui? Então presta bem atenção. Como adestrar um ser sem conhecer as suas faculdades inatas que todo indivíduo possui? Então, em outro vídeo, eu já falei das ferramentas que todos nós nascemos com elas. Então, nós devemos buscar o conhecimento para que nós possamos entender
É um poder que está em nós. Agora, o sistema, ele quer pegar e usar esse poder a favor dele. Dizendo que você é incapaz, que você não pode chegar a tal lugar, que você só pode ficar aqui, aquele lugar ali é grande, você nasceu numa família pobre, você nasceu numa família assim e assim. Quer dizer, eles criam uma situação para que você não entenda e não compreenda que o poder está em você. Você pode todas as coisas. Agora, da forma correta, você precisa acreditar, antes de ver, tomar posse antes de ver. Então é desta forma. Então o adestramento, ele é feito com conhecimento, né? Olha, na sua trajetória, eu e você fomos adestrados sem que pudéssemos perceber. Mas que isso? A gente nem percebe? Não. É usada a psicologia. Quando eu uso a psicologia, eu estou usando com entendimento, porque eu sei como a mente daquele ser funciona. Então eu vou trabalhar ali e aquele ser nem vai perceber que ele está sendo condicionado a pensar, ver e entender daquela forma que eu estou mostrando para ele, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque nós fomos condicionados a entender de uma forma, mas nós podemos aprender e nos adestrar para que nós possamos fazer corretamente, para que nós possamos chegar ao lugar da nossa vitória. Então, eu e você fomos adestrados sem que pudéssemos perceber, mas muitas coisas aprendemos erradamente. Agora, e se eu tiver o conhecimento, eu posso reverter isto e aprender o certo? Com certeza. Você é um ser poderoso. Você mesmo pode usar o conhecimento e técnicas para adestrar o teu ser corretamente. Então, no adestramento de cães, eu estudei a psicologia canina. Eu sou psicólogo de cães. Então o cão, ele tem 3 memórias, ele tem 9 inteligência, e uma dessas 9 inteligências se divide em mais 3. Então eu, conhecendo esse fundamento, que ele tem 3 memórias, sabendo para que cada uma serve, conhecendo essas 9 inteligências, e uma delas que ainda se divide em mais 3, como elas trabalham, eu consigo entrar na mente dele sem que ele perceba e ensinar ele a sentar, a deitar, fingir de morto, não comer veneno, obediência e ataque, controle do ataque, treinamento anti-sequestro, busca, escombro, busca e apreensão de droga, treinamento para cego. Eu ensino tudo isso e ele vai fazer tudo aquilo, mas ele nem sabe que está cumprindo aquelas ordens. Por quê? Eu coloquei dentro da mente dele aquilo que eu queria que ele fizesse. E ele faz sem saber que está fazendo. Então, nós devemos entender que às vezes a gente toma certas atitudes porque a gente não tem um entendimento. Nós somos adestrados lá atrás a pensar de uma forma, né? De uma forma. Só que depois que a gente cresce, a gente vai vendo que não é daquela forma que a gente aprendeu. Não é daquela forma que a gente aprendeu. Então existe a forma correta. Você não precisa ver para crer. Você tem as ferramentas que estão em você e que são poderosas. A sua imaginação é uma ferramenta e ela é capaz de criar todas as coisas para a sua vida, tanto coisas boas como coisas ruins. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então eu tenho que conhecer o ser para poder condicionar o ser. Então, se eu parar para me conhecer, buscar o conhecimento de mim mesmo, como eu funciono, quais são as ferramentas que eu tenho a capacidade de adestrar o meu próprio ser. Por exemplo, eu tive a capacidade de estudar, buscar o conhecimento
e fazer qualquer treinamento com cães. Por quê? Eu estudei a psicologia canina. Então, se eu fizer dessa mesma forma comigo, eu vou fazer acontecer. Então, eu fui condicionado a pensar e entender de uma forma. Mas hoje, eu buscando o conhecimento, eu vou aprender eu mesmo a me condicionar. Da forma correta, para que eu possa chegar ao lugar da minha vitória. Se eu tenho a capacidade de ensinar um cão a fazer qualquer coisa, eu também tenho a capacidade de me adestrar, de me condicionar dentro de um fundamento que é o verdadeiro, para que eu possa chegar ao lugar da minha vitória. Então busque o conhecimento e faça acontecer. O dono do universo diz assim, fazei a sua parte e eu te ajudarei. Então você tem que parar e analisar. Espera aí, isso aqui que eu aprendi não é o correto, porque agora eu estou buscando o conhecimento e eu estou vendo. Como é que eu faço? Busque o entendimento. Você tem ferramentas com você que já veio contigo e veio com todos, que são ferramentas poderosas. Use elas ao teu favor. Não deixe que as pessoas usem as suas ferramentas para eles fazerem acontecer na vida deles. Use elas ao seu favor e faça acontecer na sua vida. Eu sei que você pode chegar ao lugar da sua vitória e do seu milagre. Sabe por quê? Você é o poder.